especialmente, somos ainda muitos que estamos reunidos aqui sob a tenda física, no espaço físico da casa do Pai do Filho. Ainda aguardamos nas filas de passes, porque o trabalho tem se estendido com o número de irmãos e irmãs que nos têm procurado a fim de receber o toque espiritual e a ajuda vibratória mesmo no campo das energias físicas, o nosso recinto dedicado a essa tarefa. Nós somos muitos também nos átrios ou da cortina, nas salas onde sentamos em meditação, em oração, a fim de no mergulho interior, a centelha em cada um de nós reside, buscarmos o encontro com a essência de Deus. Somos muitos na casa. Talvez, ou melhor, certamente, ainda mais, em número de irmãos invisíveis, os desencarnados, como são chamados, que acompanham a nós, e aqueles que aqui vêm uma missão de amor incondicional, ao serviço do amor. Por isso, sem julgar, sem condenar nenhum daqueles que aqui pisam, distribuir a luz que eles já recebendo da fonte divina sabem compartilhar e repartir com os seus irmãos. Portanto, devemos lembrar os momentos que nos reúnem aqui. São valiosíssimos, porque é possível que no espaço de tempo físico mínimo encontremos espaços profundos no interior da nossa alma, horizontes que possam, quiçá, abram-se para cada um de nós, rompendo barreiras que podem perdurar os séculos. Não devemos desprezar o minuto, tampouco o dia, os momentos que nos reúnem aqui, nos dão a cada um condição de, através do portal, nesse tempo exíguo usado, conseguir nos irmãos avanços espirituais, conquistas espirituais, somente em cada um de nós, no nosso convívio com Deus, estaremos presos. Portanto, é importante, é fundamental que nós todos, nesse estado de consciência, pacifiquemos os nossos pensamentos. É fundamental que recolhamos as impressões do dia a dia e, respirando profundamente, fazendo com que o nosso coração possa pulsar no modo do amor, nos integremos à vibração de auxílio que nos trazem esses irmãos abnegados e silenciosa e invisivelmente estão junto a nós. Nós estamos no mês porque as lembranças espirituais, a lembrança de Cristo, a lembrança de tantas festas e outras tradições religiosas fazem com que a alma humana, de uma forma geral, volte-se um pouco mais para a sua fonte de vida. Este mês normalmente expressa uma facilidade maior de nossa comunicação com as luzes que brilham no universo inteiro do que normalmente nós chamamos.
vivemos no planeta momentos de transição. E se há, certamente há, esse momento que descrevemos, onde somos chamados ao mais alto, somos chamados à reflexão, somos chamados à comunhão, ou à união comum, sem dualidade, sem separação, como a luz viva, se há esse momento. Pelo momento de transição que vivemos, estará sempre caminhando lado a lado conosco, porque temos vivido por séculos e milênios sobre o quante da dualidade, sobre a cadeia do Dharma, lado a lado conosco, o caminho do chamado ao outro lado, a desarmadura, a perda da paz, a todos os outros sintomas que traduzem o espírito que não consegue perceber a fonte divina que ele brilha e as luzes que são trazidas. Se, portanto, nesses tempos não temos a facilidade passiva de outros, em que apenas a chegada do mês de dezembro traduzia no ar as luzes, as melodias, as percepções amorosas, sem que fizéssemos maior esforço, vamos ver agora, os tempos chegados, convocam cada um de nós a sua própria responsabilidade. Mas há algo extremamente luminoso nisso. Significa que se somos chamados à responsabilidade de perceber a luz, de fazê-la brilhar em nós mesmos, esquecendo a dualidade, percebendo a unidade do poder divino, é porque já somos capazes de fazer isso. Se somos capazes, se somos chamados, não esqueçamos que cabe a cada um de nós se fazer escolher. Os tempos são chegados e a luz, assim liberta e assim construída, será mais forte, porque terá sobremaneira a participação da nossa vontade consciente. Isso é construir o reino. Isto é libertar corações e mentes. Isto é trazer a verdadeira imortalidade ao reino do homem, para que o reino de Deus, a única realidade que é, vença a ilusão de uma vez por todas, se encontre em todos os planos que pertencem a esta casa, a este planeta. Não esmoreçamos, não lutemos, façamos do coração e do amor incondicional a nossa única arma. E a paz prometida pelo Cristo vivo, virá a nós e habitará em nossa casa. Portanto, que hoje, nesse dia de dezembro, não nos esqueçamos disto, enquanto buscamos juntos o encontro e a realização dessa luz. Que a paz seja conosco. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Pois é, agora é maravilha. Estamos andando. Não está precisando de negócio? Mas só para fazer um reparo aqui com relação ao Martin Buber, Martin Buber é um dos grandes filósofos do século passado, século XX,
foi um dos mais corajosos, porque de origem judaica, de uma formação religiosa tradicional, ele soube questionar e mergulhar profundamente dentro dessas perguntas em relação à divindade. Ele foi um estudioso profundo da Kabbalah, especialmente da Kabbalah racídica, e fez trabalhos onde, quando a gente lê assim, o texto dele, que eu balancei a cabeça, não foi por reprová-lo, ao contrário, mas que um texto às vezes vem de uma forma fora de um contexto maior, e pode parecer que ali é uma linguagem até de Mateus, né? Que Deus precisa da gente tanto quanto a gente precisa dele, mas você precisa ser enxergado num contexto muito profundo, que é a tônica do trabalho de Martin Buber de uma forma geral. Eu até recomendo, quem tiver curiosidade, de buscar os seus livros, inclusive alguns dos mais simples, onde ele conta a história dos grandes mestres racídicos do século XVIII e XIX, né, no noroeste da Europa, na Europa do Leste, desculpa, e trabalha com muita profundeza e profundidade nesses conceitos de divindade. Mas, enfim, é só isso. Hoje nós temos o tema Fazer Nascer o Cristo em Nós, porque nós estamos no mês de dezembro. Mês de dezembro todo mundo meio que abre um pouco a sua guarda em relação a coisas que normalmente a gente não faz parte do nosso dia a dia. Quer dizer, espiritualidade, conceitos de fraternidade, conceitos de amor, normalmente são mais fáceis de serem percebidos. É como se a vibração do planeta melhorasse um pouquinho. Eu acho que vocês talvez estejam percebendo também que esse mês de dezembro tem sido um pouquinho diferente quando a gente fala de período de transição, é porque nós estamos vivendo um processo do planeta como um todo efetivo de transição. Não importa marcar datas, não importa fazer profecias, é preciso uma percepção e um estado de consciência. Basta isso. Se foi no dia tal, no dia Y, no dia Z, não se esqueça de 2012, né? Quem marcou data para o mundo acabar em 2012 acabou se frustrando. Profecias. Você fez, meu amor? Mas que coisa linda! E aqui? Mas que bom. Esse menino é demais, sabe? Que gato, Francisco. Esse é o nosso Francisco, nascido aqui na casa. E a gente tem nessa transição, independente de datas marcadas, a gente tem um processo a ser vivido, e ele está sendo vivido. O ano, né, o período anual, que a gente chama de período cíclico, que aparentemente se repete, a gente já sabe aqui que ele não se repete. Quando a gente começa um ano em janeiro e finaliza em dezembro, e aparentemente retorna um outro janeiro, não é o mesmo janeiro, não é um ciclo, desculpem, é um ciclo muito mais parecido com uma espiral. Nós nos movimentamos na eternidade, nós não temos, o tempo não passa por nós é que construímos a nossa passagem pelo tempo, criando a vida física como nós a conhecemos, e quase sempre presos em estados de ilusão, que são aqueles que nos fazem sofrer. Mas há um momento em que, porque nós compomos um organismo maior, o planeta é um organismo, a gente sabe disso, os seres compõem um corpo terreno, um corpo maior do que o nosso corpo físico. O meio ambiente hoje é uma forma da gente ver isso com muita clareza, né? Quer dizer, como ele responde às nossas atitudes, como nós precisamos estar atentos, mas existe algo mais amplo que o próprio meio ambiente físico, que se reflete nele. E esse processo, como um todo no planeta, passa por uma transformação. E cada um de nós faz parte dele. E quando a gente chega em períodos como o mês de dezembro, nós ficamos ciclicamente sob uma série de vibrações que são específicas desse mês e que estão relacionadas, nada é por acaso, nada é bobagem, à percepção que a astrologia nos traz, seja ela de que origem, seja de origem ocidental, seja de origem hindu, seja de origem cabalística, percepções cíclicas em que 12 casas vibratórias são trafegadas pelo planeta ao longo da sua marcha sideral, que se repetem junto com a sua estrela mãe, que é o Sol. Quer dizer, o Sol caminha, puxa toda a sua família, que gira à volta dele, e os planetas que fazem parte da eclíptica vibram sobre a Terra, e não só eles, outras energias, mas representadas por esses planetas, e dezembro é um tempo de libertação, é vinculado a um signo chamado Sagitário, quase todo ele, depois Capricórnio chega. Na Kabbalah, por exemplo, que é uma astrologia lunar, Capricórnio já chegou.
porque é uma astrologia, é um movimento mais variável, menos fixo. Mas o fato é, nesse momento se abrem canais vibratórios que permitem que nós entremos em contato, se nós quisermos, e ainda que não o queiramos. Por isso é que o Natal, por isso que o mês de dezembro parece uma coisa mais suave, né? Ainda que seja o fato do Natal na cristandade seja tão comercializado, ainda assim a gente percebe que tem alguma coisa mais leve no ar. Mas quando a gente se vincula conscientemente a esse processo, se percebe que são renovadas energias que nos permitem avançar durante esse mês espiritualmente falando e em todos os sentidos. Portanto, e não foi por outro motivo, né, que os patriarcas da cristandade fixaram o Natal no signo solar de Sagittário, na verdade já de Capricórnio, mas dentro do mês de dezembro, na saída solar, né, de Sagitário para Capricórnio, no dia 25. A gente sabe que historicamente, hoje já é provado que Jesus não nasceu em dezembro. A vinculação com dezembro tem muito mais a ver com esse tipo de raiz que nós estamos falando. E o que nós estamos hoje aqui, quando a gente fala de fazer o Cristo nascer em nós, é buscar entender a figura do Cristo dentro desse contexto mais amplo que nós podemos hoje, temos liberdade, temos condição de enxergar não atrelados, desculpem, a conceitos religiosos. A fixação do dia 25 tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo e com estados de despertar de consciência. O dia 25 fica na proximidade do solstício de inverno no hemisfério norte. No hemisfério sul, é o solstício de verão, ou seja, o inverno começa naquele período e aqui começa o verão para valer. Se bem que aqui no Rio de Janeiro a gente já tem o verão muito antes do solstício, mas de toda forma, cosmicamente é esse o processo. E o que está acontecendo ali? No hemisfério norte, de onde vem toda a nossa tradição civilizatória, o solstício de inverno é aquele momento em que o dia mais, a noite mais longa do ano se dá, e o dia mais curto. E é um momento em que a terra toda está coberta por frio, por neve, as árvores todas perderam a sua folha, e surge um símbolo desse que foi incorporado ao Natal cristão, que é a árvore do pinheiro, que é uma das pouquíssimas, talvez a única árvore que não perde as suas folhas no inverno. Ela mantém a sua folhagem resistente, como a dizer, aqui haverá sempre a possibilidade do renascimento. E o Natal foi trazido cristão para dentro desse circuito, desse contexto vibratório, para que uma ideia fundamental de renascimento, de reencontro com a nossa natureza divina pudesse ficar ali latente nessa celebração. Ora, só para dar um exemplo para vocês, no período em que o cristianismo começou a se estabelecer como religião organizada no Império Romano, esta data era dedicada à adoração do deus Mitra, que era um deus vinculado à tradição babilônica, mas que tinha uma figura extremamente parecida com aquilo que depois foi incorporado à figura de Jesus Cristo. Era o deus do sol, o deus vencedor, o rei dos reis e que triunfava sobre a morte. Mitra era comemorado no Império Romano, uma das datas de comemoração exatamente no solstício de inverno. Ora, mas aqui no hemisfério sul é verão. E aí? Como é que a gente resolve essa questão em termos de interpretação? Todas as tradições religiosas dizem que é do sul que virá a redenção. Se aqui no hemisfério sul, neste solstício, nós já temos verão, significa o seguinte: aqui o processo de iluminação, porque aqui é o contrário, o dia de solstício de verão é o dia mais longo do ano, aqui este processo de iluminação já está estabelecido e pronto para as civilizações que aqui estão. É por isso que toda a tradição espiritual de civilização renovadora do mundo é apostada no hemisfério sul. É a América Latina, e o Brasil, é a Austrália, são países em que se detém, vamos chamar assim, a chama dessa tradição de renovação mundial. E depois tudo se transforma em um só. Muito bem.
E aí a figura do Cristo, que foi vivido em intensidade por essa criatura humana chamada Jesus de Nazaré, foi trazida à adoração e posta no Natal e ao longo do tempo, né, desde que Jesus passou pelo mundo, desde que ele viveu a sua história na história, houve todo um processo de entendimento, de desentendimento, de criação de... A gente precisa sempre ter, eu gosto muito de falar aqui do contexto das coisas, para que nós possamos ter um raciocínio mais amplo. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio dentro de um contexto histórico judaico. Ele foi, do início ao fim da sua vida, um judeu, e se nós olharmos os evangelhos, eles são descrição de alguém que viveu dentro da tradição espiritual do seu povo. E com um ponto que depois, inclusive, foi aproveitado pelos próprios grandes mestres do judaísmo que o seguiram, de fazer com que todo o espírito da Torá, da lei, surgisse dentro de 2 mandamentos, como ele diz, e repetindo um sábado que já havia passado antes dele, inclusive, que dizem que foi um dos instrutores de Paulo de Tarso, Gamaliel, e o Rabi Léo, que foi um instrutor de Gamaliel, dizendo, há 2 mandamentos na Torá: amar a Deus com todo o teu conhecimento, com toda a tua força, com todo o teu ser, e amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Essa era a grande pergunta que se fazia. Ora, a civilização naquele momento passava por um processo também de transição, o Império Romano vivia o seu auge, Jesus nasce nesse momento, dentro de uma tradição judaica que esperava um Messias físico, um Messias reinante, um filho de Davi. Quem tinha sido Davi? O rei de Israel, sobre a qual o Estado de Israel tinha tido a sua maior expressão física de poder. Davi foi um conquistador, conquistou terras, além de ser um grande amante de Deus, ser o autor de salmos, mas foi alguém que materialmente teve expressão. Ora, todo o processo histórico depois levou a surgir com o exílio, com a conquista de Jerusalém, com a escravidão, com o retorno, fez surgir a percepção de que a figura do Messias, que já era conhecida nas tradições espirituais mais profundas, fosse trazida e sempre mais para uma figura política, que era um redentor capaz de libertar fisicamente um povo do jugo de outro, naquele momento os romanos, e que já havia passado sob o jugo de outros tantos. Ora, Jesus tem a sua vida, e a gente vai procurar falar disso hoje aqui, vive dentro dessa tradição, mas expressa a sua vida como toda figura avatárica que passa pelo planeta. Assim foi com Krishna, assim foi com Buda, assim foi com Moisés, por exemplo. Independente de nós estarmos, porque uma das coisas que são importantes se assinalar aqui na Casa do Plano, e eu faço isso sem nenhum medo, nenhum receio, porque eu me baseio nas palavras desse próprio mestre. Porque muitas vezes nós temos prurido dentro da cristandade, né, tudo que se construiu em volta da figura de Jesus, de, ao falarmos dele como um avatar equivalendo os processos de consciência dele com outros, diminuído. Quando o primeiro que alertou que isto não era necessário, ou seja, endeusado, foi ele mesmo. Então eu queria fechar esse parênteses para a gente voltar. Todas as figuras avatáricas que vieram ao mundo construíram um processo de modelagem para todos nós que pudéssemos seguir e atingir o mesmo estado. O que é um avatar? Um avatar é aquele que espelha uma sombra da divindade sem nenhuma mácula no planeta. É aquele que faz uma consciência divina ser expressa através dele sem nenhum grau de distorção. Ora, quando uma figura dessas vem, a sua vida é toda relacionada e toda ela substitui códigos espirituais. E não é diferente com os evangélicos. Muito bem, Jesus vem, seguiu a sua vida, todo mundo conhece a história de Jesus, né, relatada, ao menos de forma genérica, e quando ele vai embora, deixa um colégio de discípulos. Esses discípulos começam a estruturar um processo ele tinha tido um processo fundamental. Qual era? Ele tinha sido crucificado e 3 dias depois ele reaparece inteirinho. Muita gente pensa que esse fato é único na história. Não é.
Mas naquele momento ele aparecia com toda clareza, ou seja, estou aqui de volta, vocês estão vendo que a morte não existe. Esse processo de triunfo sobre a morte, atrelado a tudo aquilo que ele vivera e tudo aquilo que ele ensinara, foi criando à sua volta um colégio de discípulos, um colégio de conceitos, que no primeiro momento extremamente atrelado ao próprio judaísmo, depois transcendeu ao judaísmo e foi absorvido pelo Império Romano. Quando acontece essa absorção, começa a haver, e já havia ali, correntes dentro do cristianismo. Correntes de pensamento, correntes de defesa de que como era Jesus, se ele era Deus, se ele não era Deus, se ele era isso, se era aquilo, se havia reencarnação, se não havia. Essas estruturas todas entraram em absoluto conflito. E esse processo teve quase como que uma guerra. Existiam correntes cristãs à época. Hoje nós estamos tendo um exemplo agora do retorno de uma delas. E ainda bem, o gnosticismo, por exemplo. No século II, no século III depois de Cristo, o gnosticismo tinha tanta expressão quanto tinha não a heterodoxia, mas a ortodoxia cristã que depois se tornou o catolicismo. Tanta força quanto, em termos de ideias. O arianismo, enfim, toda a obra de Orígenes, outros pensadores cristãos forjaram percepções profundas, muitas delas, a do gnosticismo, então, enormemente importante, tanto que ela foi resgatada pelo plano espiritual em 1940, com a recuperação de manuscritos em Nag Hammadi, onde o Evangelho segundo Tomé e outros evangelhos vêm à tona. Mas o fato é que, em um determinado momento, quando o imperador Constantino absorve o cristianismo e constitui uma religião organizada, tudo aquilo que estava posto nos evangelhos passa a ficar subordinado a esse tipo de visão. Então saem de campo as visões que vinculavam Jesus a uma profundidade espiritual maior e vem à tona a estrutura religiosa organizada. Que estrutura é esta? Que faz Jesus, que era um avatar, que tinha divindade dentro dele, sim, e era Deus, é Deus. Nós vamos falar um pouco disso agora, quando a gente fala de fazer nascer o Cristo em nós. Um leve detalhe, fundamental. Quando ele, todas as vezes em que ele se proclamava Deus, ele jamais fez isto olhando para si mesmo e para o seu ego, dizendo: eu sou Deus, eu sou maior, eu sou. Ele sempre, imediatamente, não há, mas eu não tenho, leiam os evangelhos, ele imediatamente compartilha essa natureza com os seus discípulos e com a humanidade de uma forma geral. Ele sempre teve este cuidado, porque ele sabia, certamente sabia de tudo que se criou à volta dele. A estrutura religiosa foi fazendo com que Jesus cada vez mais fosse blindado a altares e separado da proximidade conosco, que está claramente expressa nos evangelhos, e a simbologia, o simbologismo, que está aqui nessa história, como está na Torá, como está no Bhagavad Gita, como está nos sutras budistas. O símbolo dessa história ficou oculto, guardado para aquelas escolas iniciáticas que levaram o cristianismo de uma forma cada vez mais afastada da tradição religiosa oficial e se mantiveram ali. E o que está acontecendo agora a partir do século XIX? Com a revivescência da espiritualidade de diversas origens a mostrar, não há privilégios de esse aqui é maior, ou esse aqui detém o poder de converter este, ou você tem que virar para a religião daquele. Isto é primarismo evolutivo. O planeta já passa por um estágio onde isto não tem que contar mais. Ou seja, não é mandatório, jamais foi, em nenhum momento, e agora pode ser conscientemente percebido, que o mundo se torne cristão, porque Jesus é o governador espiritual do planeta. Isso não importa. O que importa é que o mundo todo desperte em luz. Naturalmente, a percepção em relação aos grandes avatares será algo que não gerará mais conflito, que não gerará mais guerra, que não gerará mais dizer: bom, eu sou cristão, eu sou superior a você que é muçulmano, eu sou muçulmano e você é um cristão perdido, é um judeu que não cumpriu a Torá, e isto gerando guerras e conflitos, como a gente tem visto, continua vendo, infelizmente.
Mas aqui tem um tesouro enorme, muito simples, numa simbologia que a gente pode trabalhar com ela. Essa é a ideia da conversa de hoje. O que na história do Cristo, que está posta aqui nos 4 evangelhos canônicos, fala a nós em determinados momentos, e nesse momento especificamente, onde a gente se aproxima do Natal, que simbologia está posta ali em relação ao nascimento da consciência crística em nós? Uma paradinha. Eu falei que a partir do século XIX começou uma chuva de luzes sobre o planeta, vinda de todas as quadrantes. De modo que os grandes sábios que reencarnaram nesse período foram mostrando que aquela malha aparentemente separada de conceitos de verdade espiritual era, na verdade, uma só. Os budistas falam uma coisa muito interessante. Eles têm uma figura que eu gosto muito, os budistas tibetanos. Eles assim, imagine o seguinte, que esse quadro daqui fosse um quadro, um tapete. É uma gravura. Mas imagine que fosse um tapete com as linhas compondo o desenho. E que alguém chegasse aqui embaixo e puxasse o fio, começasse a desfiar. E fosse desfiando de modo que fosse desfazendo, e ficaria um monte de fios coloridos. E entregasse esses fios para as pessoas. Alguém poderia dizer, olhando só os fios, que aquilo compunha ou teria composto um quadro previamente? Claro que não. Ora, a nossa visão restrita, presa às ilusões materiais, está sempre olhando esses fios e constituindo coisas parciais em relação a algo mais amplo. Essa é uma figura budista que eu acho muito interessante. Ora, no século XIX começam a encarnar mensageiros que vão começar a nos despertar para o processo de unidade. Dentro do cristianismo, nós vamos ter o espiritismo, que vem como uma força renovadora, mas sem que no catolicismo também não houvesse forças mexendo com conceitos profundos. No espiritismo, Kardec passa por uma luta muito grande. Qual é? Dentro da base científica que ele estabelece o espiritismo, ele também luta por uma tradição cristã ferrenha. De modo que quando ele vai traduzir a espiritualidade que o espiritismo vem trazendo com a mensagem dos espíritos, ele tem que manter, como se diz assim, uma visão cristã fechada, até porque precisava que o espiritismo ganhasse vida, ganhasse força, e só num segundo momento outros mensageiros vão compondo esse mosaico. Encarna alguém, na Índia começam a surgir mensageiros, como o Ramakrishna, né? A gente tem um retrato dele lá embaixo, sempre aponta ali, mas ali está o Mahamana Maharaj. Mas todos esses mestres vão apontando a identidade de princípios entre o hinduísmo, entre o cristianismo e as outras religiões que são a mesma do cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Ramakrishna, então, ele chega à precisão de se tornar devoto dessas 3 religiões ao longo da sua vida, para mostrar que todas elas eram uma só. Manda um discípulo seu ao Ocidente, Swami Vivekananda, que cria todo o conceito do Vedanta, e depois aparece o nosso grande Paramahansa Yogananda, que a pedido de Mahavatar Babaji e do seu guru Swami Srivastava, vem para o Ocidente para dizer, gente, nós estamos brigando à toa, a gente está falando de conceitos que são o mesmo, e o cristianismo, o hinduísmo, e qualquer tradição religiosa, o budismo, o judaísmo, falam da mesma coisa. E ao falar da mesma coisa, nós temos a mesma origem espiritual. Então, para que briga? Essa era a grande mensagem de Yogananda. Yogananda deixa, no final da sua vida, 2 obras muito importantes. Uma análise do Bhagavad Gita e uma análise dos Evangelhos, falando do segundo retorno de Cristo. E vai fundo no simbolismo do que seja realmente esta palavra e este conceito Cristo, que foi, como a gente falou ali no início, percebido por judeus num sentido, ao esperar um Messias físico. E aqueles que depois se tornaram cristãos, ao dizer Jesus é o Messias, é o Salvador, e ele salvou o mundo, e a gente tem que ser cristão para poder ser salvo. Esses conceitos são parciais, são conceitos absolutamente incompletos, e
é chegada a hora de se fazer um grande aprofundamento espiritual. O planeta inteiro, a humanidade inteira. Os grandes mensageiros, como Paramahansa Yogananda, outros vêm falando isto, vêm explicando isto, e vêm vivenciando isto como dizer, olha, esse é o modelo. E a gente hoje aqui, né, nessa nossa conversa, vai tentar falar um pouquinho disso neste período específico, que é o Natal. Como é que os evangelhos se apresentam? Em um determinado momento, um ponto de tensão máxima na Palestina, onde o Messias era esperado a cada esquina, aparecia alguém com um pouquinho mais de evidência, era logo perguntado se ele era o Messias, se ele libertava o povo de Israel. Jesus aparece como um mestre itinerante, como um rabino que andava cumprindo todos os preceitos do seu povo e trazendo uma mensagem e executando uma obra muito específica. E fez isso com tal intensidade que chamou a atenção de todo o povo a ponto de dizer, você é o Messias? As pessoas perguntavam, que Messias? Esse Messias que eu digo, aquele que vai libertar o povo politicamente. Ora, ele faz um movimento de vida que é o seguinte, ele se apresenta, ele passa 3 ou 4 anos, a gente não tem dúvida, numa atividade intensa de pregação, de vivência, de milagres, execução de atos que fugiam à normalidade, que vão chamando a atenção sobre ele, entra numa convivência depois final direta, muito intensa, com os sacerdotes estabelecidos no templo de Jerusalém, e depois, por um processo de desentendimento, ele é crucificado e depois reaparece. Mas as histórias do nascimento de Jesus, nós vamos perceber, né, quando a gente analisa os evangelhos, que são, e aí que é o bonito da história, né, quando a gente fala de fazer nascer o Cristo em nós, o Yogananda vai falar disso, né, os grandes instrutores da espiritualidade vão falar disso. Se nós vamos olhar historicamente, os evangelhos, os 4 evangelhos nos contam, 2 nem abordam o nascimento. O evangelho de Marcos e o evangelho de João já começam com Jesus na sua missão, adulto, falando da pregação de João Batista e falando, o evangelho de João vai descendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, faz toda uma estrutura de pensamento mais profunda, muito vinculado à percepção gnóstica, mas não fala da infância de Jesus. 2 evangelhos vão falar da infância de Jesus. 2 deles. O evangelho de Mateus, que é aquele Levi, quem foi a Mendes, lembra quando a gente comentava sobre o fato de Jesus, o que diferenciava esta figura? A coragem dela de expressar o amor absoluto. Mateus, o apóstolo Mateus, que se chamava Levi, era um cobrador de impostos. O que significava isso? Ele estava ali para cobrar impostos a um povo dominador, ele era judeu, que trabalhava para os romanos. E ficava ali, na beira do lago de Genezaré, os pescadores chegavam, e ele que tinha de ter uma guarda para fazer isso, ele tinha que ter uma guarda de soldados, porque ninguém faz isso impunemente. Mas olha aqui, você pescou quanto? Isso aqui, essa parte aqui é minha. Mas era minha, se pagar um imposto em peixe ou em dinheiro, não era a ideia de Estado que a gente tem hoje, que apesar de não funcionar, pelo menos existe em tese que o imposto reverte o benefício do cidadão. Não, ali era claramente dito o seguinte, não tem nada, é meu mesmo. Vai lá para o imperador, para as festas dele, para poder financiar o exército, vocês vão pagar. Imagina essa figura como era querida. E Jesus chega um belo dia, passa na frente dele e diz, Levi, vem comigo, vem ser meu discípulo. Já havia outros discípulos com ele, Pedro, João, Tiago, e o escândalo é total. É em cima desta entrada de Levi que Jesus conta a parábola do filho pródigo, numa festa em que ele vai depois. Mas eu fiz essa para mostrar que esses evangelhos, o de Lucas e o de Mateus, que é Levi, falam da infância de Jesus. O de Mateus conta a história que nós comemoramos no Natal, que é, né, rei, há uma predição do nascimento do Messias, os magos babilônicos, que não eram reis, eram magos, grandes sábios, que conheciam profundamente a astrologia, tinham percebido pela conjunção de astros. E ao se aproximar de Jerusalém, a tradição espiritual conta que havia uma luz, provavelmente natureza astral, né? Aqueles que
preconizam a existência dos extraterrestres, acham que é um disco voador, enfim, não importa. O fato é que esses magos chegam ao rei Herodes, que naquele momento era o governante da Palestina, em nome dos romanos, e dizem que vinham porque havia um sinal de que um grande ser nasceria. E Herodes, com medo politicamente de um ser que nasce, né, promove a que a gente conhece da matança dos primogênitos em Belém. Existe a fuga de José e Maria para o Egito, e depois o retorno, e Jesus passa a crescer, e conta-se que é uma história do Natal, do nascimento, da manjedoura, né, com os animais, e a chegada para o censo, porque isso tinha sido um censo pedido pelo procônsul Quirino, que precedeu a Pilatos. Há alguns problemas históricos com isso, mas não importa. Então eles saem de Nazaré para se recensear em Belém, porque as tribos se recenseavam nos seus locais de origem, e eles eram da tribo de Judá, onde Belém fazia parte da tribo onde a tribo de Judá se localizava, e eles vieram para se recensear ali. E aí, não encontrando lugar em hotéis, em pousadas, que havia na época de hotel, em pousadas, eles vão para um cantinho ali, né, onde tinham os animais, e a criança nasce ali, herançada dos pastores, dos anjos. Evangelho de Mateus, Lucas nos fala, a tradição é de que Lucas colhe essas informações de Miriam, Maria, nos conta uma história voltada mais a algo mais natural. Conta a anunciação, Mateus também ela se dá, mas em Lucas ela é mais detalhada. Maria conta a Lucas que vai visitar sua prima Isabel, que já estava grávida de João Batista. Então, e antes começa com a previsão do nascimento do próprio João, seu pai, que era sacerdote de um dos turnos no templo de Jerusalém. E que ali no momento de entrada para fazer as mitzvot de censo que os sacerdotes faziam, ele dá de cara com um anjo materializado, e esse anjo diz a ele que ele teria um filho chamado João, e que ele seria um arauto de um outro ser que viria com grande. E ele não acredita, e ao não acreditar, o arcanjo Gabriel, todo mundo sempre fala do arcanjo Gabriel, da sua Maria. Saibam vocês que o arcanjo Gabriel, nas tradições espirituais, é o arcanjo da coluna da esquerda. E é aquele cara que vem trazendo a justiça. E a gente vê o arcanjo para Maria, bendita seja as mulheres, o arcanjo Gabriel sempre tem uma coisa meio assim, mas ele é da linha de esquerda, no sentido de que ele compõe com Micael uma fusão de qualidades equilibradas, e ele chega, a prova disso é que ele chega para o pai de João Batista e fala: você não acreditou em mim, vai ficar mudo até o teu filho nascer. Simples assim. E realmente Zacarias fica mudo. Só vai abrir a boca quando o João nasce, para dizer o nome do filho. Né? Ele saiu de lá desesperado, ele viu alguma coisa lá dentro dos outros. O cara sai de lá com o olho assim, mudo. Mas Lucas conta isso mais familiarmente, e conta o nascimento de Jesus, aí em congruência com Mateus, certamente, mas os dois falam de um fato histórico, mas o que nos interessa aqui é o simbolismo desses dois evangelhos. O que nós estamos falando quando a gente entende o que seja o Cristo? E o que significa a palavra Cristo? Cristo é a palavra grega que equivale ao hebraico Mashiach, ou ao português Messias. E o que é o Messias? É o salvador do planeta, é o salvador da terra, é o salvador da consciência humana, mas naquele momento era o salvador do povo judeu. Hoje, é muito interessante nessa transição que nós vamos passando, nós vamos vivendo dentro do movimento da Kabbalah, que é uma tradição espiritual hebraica muito forte, que o entendimento do Messias é cada vez mais amplo e menos relacionado a uma pessoa específica e cada vez mais a um estado de consciência. Tanto que é que nas escolas de Kabbalah mais modernas, a figura de Jesus é trazida para dentro como um grande mensageiro, que foi alguém que teve um toque, uma consciência do Messias. Ora, mas quem mais falou disso especificamente foi ele mesmo, mais ninguém. Mas vamos lá no Natal, porque o Cristo, essa figura, o Messias, Jesus Cristo, a gente chama, o nome já fica, né? Jesus Messias, seria isso.
Mas a figura, o Cristo foi agregado a ele pelos cristãos. Mas isso é verdade, sim. Mas vamos entender como é verdade. É verdade por quê? Eu vou fazer um pequeno salto aqui e volto ao nascimento. Por que eu digo que Jesus foi o maior reafirmador de que ser Messias não era, como se entendia, apontado apenas uma pessoa? Nos evangelhos, em João, está claramente posto. No final, é um final dramático e profundo, é um arco de dramaticidade enorme no evangelho de João. Jesus disse: eu vou porque virá um outro consolador. A palavra grega para isto é paráclito. Como tudo dentro das Escrituras, há diversos níveis de simbolismo. Nós podemos estabelecer o Consolador relacionado a várias coisas. Uma delas, por exemplo, é o Espiritismo, mas a Self-Realization Fellowship também, para a Hansa Yogananda, faz parte do movimento do Consolador, que varreu o planeta no século XIX, em diversos quadrantes. Mas há uma visão ainda mais profunda. Esse Consolador, em nomes tradicionais, existem alguns nomes que são dados ao Messias, como se dá nomes diferentes a Deus na tradição hebraica. Você não encontra na Torá, nem em nenhuma escritura hebraica, a palavra Deus, Deus, Deus o tempo inteiro. Há nomes que variam, às vezes, na mesma frase. Você começa com Elohim, por exemplo, que é uma das denominações que é em plural. No Gênesis, por exemplo, quando diz Deus criou, Deus é sempre de Elohim. Ou seja, aqueles que são a expressão da divindade em formação, em pluralidade. Isso não quer dizer que Deus seja muitos. Depois você muda para Adonai, você muda para Shaddai, às vezes na mesma linha. São vários nomes que são dados a Deus. Ao Messias também acontece isso. Um dos nomes que é dado ao Messias, na língua hebraica, é Consolador. Na verdade, mais porque Jesus não falava hebraico, como todo mundo naquela época se falava aramaico, a língua popular. E a palavra Mashiach, em aramaico é Mashiach, tem uma diferença só de pronúncia, mas o nome do Messias em aramaico era Menachma, que em hebraico, um dos nomes, né, é Menachem, se pronuncia como é. Esse nome, inclusive, aqui ainda subsistiu. Existem muitos que se chamam Menachem. Mas Menachma é, exato, a tradução de Menachma é Consolador. O nome do Messias, mais conhecido nas tradições espirituais, é Menachma. Jesus diz então: eu vou para que venha um outro Menachma, que é o Consolador e que é o Messias, para trazer o Espírito e que esse Espírito habitará em nós. O que Jesus estava dizendo ali? Eu tenho, como eu, nesse momento mostro a vocês, com absoluta humildade, mas com absoluto poder, que não sou eu que vivo. É o Pai que fala por mim, é o Pai que faz as obras, não sou eu que faço as obras. O cuidado dele era sempre esse. Eu não sou maior que vocês, se eu sou o mestre, eu estou lavando os pés de vocês, então vocês entendem o que eu estou fazendo. Se eu sou o mestre e me deixo levar nesse... Mas ao mesmo tempo que vocês entendem que eu sou o Cristo, vocês precisam entender que esse Cristo precisa viver dentro de vocês mesmos. Para isso, eu vou e vem um outro Consolador, um outro Menachma, um Paráclito, que virá trazer o Espírito e a verdade. Ora, como eu disse, vou repetir, vários níveis de interpretação se pode dar a esse momento. Mas o mais profundo deles é: Jesus naquele momento apontava para os seus discípulos, e o arco dramático dali para diante, quando ele fala isto, até ele ressuscitar no Evangelho de João, se apresentar a Maria Madalena, é todo um processo de efetiva nominação aos seus discípulos do potencial que eles tinham e até aquele momento eles não cumpriam, de serem Cristos. E existe depois disso, no início do cristianismo, uma tradição muito forte. Há, por exemplo, uma frase de Santo Agostinho que diz com toda clareza: nós não somos chamados a ser cristãos, nós somos chamados a ser outros Cristos. Ou seja, a consciência salvadora, messiânica, era o que importava. Não discipulado, não religião organizada
atrás de uma figura, mas sim um estado de consciência que poderia ser atingido por aqueles discípulos que estavam à sua volta e por outros que viriam. É muito claro, né? Eu falei isso no Natal e vou começar de trás para frente. Quando Jesus é chamado por Pedro e diz assim: quem eu sou? Você é o Messias. Ele falou assim: você não foi revelado a isto, você é o Cristo. Não foi carne e sangue que te revelou, mas a consciência da verdade. A visão mais profunda é a centelha divina. Agora vamos chegar ao símbolo que a gente quer. Esse Cristo, esse Menachem, vive dentro de cada um de nós. E cada um de nós dorme em Cristo, dorme numa centelha divina. Está ali dormente, apesar de jamais perder o seu poder e a sua atividade, mas ela é subliminar. Está expresso através de nós a dança das nossas personalidades, a dança do nosso ego, das nossas vidas anteriores, daquilo que se manifesta nessa vida. Isso está simbolizado em 12 discípulos, e depois naqueles outros 72, que podem todos eles se unir a esta centelha a Cristo. Quando Jesus fala nos Evangelhos, não é a figura humana de Jesus de Nazaré falando. Ela está falando, mas falando por ela, na simbologia mais profunda, está esta centelha divina. Quando Pedro diz isto, a centelha fala: você entendeu isto não foi pela carne ou pelo sangue, não foi por nenhuma força material, mas pela força divina que meu Pai te revelou. Agora guarda isto, porque na hora que você se converter, você vai passar a converter os seus irmãos. Apesar de Pedro ter tido aquela... Ele não estava apto ainda. Ele vai mostrar isso depois, porque no momento dramático da prisão e da próxima crucifixão, Jesus anuncia aquilo para os seus discípulos. E aí Pedro, né, que depois é o chefe dos apóstolos, porque Pedro vai... O que Pedro representa? Nosso ego é partido, por isso a gente parte em 12. 12 tribos, 12 signos, 12 discípulos, cada um representando um estado psicológico. Pedro é aquele que comanda, porque é aquele atirado, é aquele que às vezes vai à frente do que pode. Não importa. Depois as coisas se consertam. A gente precisa ter um Pedro. Pedro chegou para dizer: eu vou aonde o Senhor for, eu me dou a minha vida, eu vou me atirar, não tem problema, se é hoje, é hoje. Aí Jesus fala assim: Pedro, você não sabe o que está dizendo. A noite vai começar agora, antes que ela termine, você terá me negado 3 vezes. E realmente isso acontece. Esse fato também possui uma simbologia toda. Porque ele diz: antes do galo cantar, você me nega 3 vezes. E Pedro é chamado a dizer: você estava com cara? Você é do Cristo? Não. Né? O ego, ele tem essas nuances. Quando a gente se entrega à centelha crística de verdade, que é aquilo que eles oram, na hora que você converter, você vai. Você desfaz esses processos de dúvida, de medo. Quando o poder do Cristo, o poder da centelha divina em nós se expressa nesse estado de consciência de verdade, significa que o galo cantou. E que o galo anuncia. É o dia. Né? Foi-se a noite, eis o dia. Diz uma música para nós orar. Filhos despertarem. Quando o galo canta, Pedro cai em si, chora muito, e ele vê o estado que ainda ele estava. E ele passa a seguir de uma outra forma, até que ele vai encontrar Jesus ressuscitado. E aí ele diz: Simão, filho de Jonas. Jonas ou Simão Bar Yochai, que é uma derivação de Jonas. Você me ama? Eu amo. Ele pergunta 3 vezes. Assim, então você apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ali é o nosso ego partido. Quando a gente percebe o nosso ponto de amarração com Cristo, que é Pedro, o amor fundamental, a pergunta 3 vezes. Ele não pergunta assim: você é mais inteligente? Você é mais forte? Jesus pergunta 3 vezes: você me ama? Você me ama? Você me ama? Quando ele responde a terceira, simbolicamente ele: então você apacenta as minhas ovelhas. Né, que são todas as nossas estruturas que a gente carrega pesadas através das encarnações, as nossas personalidades que não são tão dormentes assim, né, estão ali ativas no subconsciente da gente o tempo inteiro. A gente sabe disso. E o Cristo é esta centelha. E como é que começa?
Como é que a gente faz? Naquele momento ali, os discípulos já estavam, Jesus já estava grande, o Evangelho de Lucas diz, Jesus começa a crescer em graça e em verdade. Mas se dá um momento de nascimento, e o nascimento é no Natal. E como é que nasce esse Cristo dentro de nós? É um processo complicado. A simbologia é toda essa. O Evangelho de Levi. Chegam os magos, né, que simbolizam as forças da espiritualidade, da sabedoria espiritual, e chegam para um rei despótico, que é um outro aspecto da nossa natureza, que é o ego desenfreado, representado por Herodes, o grande, que tem medo do Cristo, porque o ego vai a tal grau de ilusão, quando ele atinge um poder, né, ilusório, por maior que ele seja, sempre limitado, e o Cristo é o contrário, é o poder infinito, e esse poder infinito pode parecer em algum momento paradoxal, porque ele vai à unidade profunda para expressar esse poder. Ele vai, às vezes, até a negação do poder para poder expressar esse poder. E quando ele chega ali, o ego tem medo. Na hora que o anúncio é feito, a gente vê que vai nascer um ser. Opa! Não, senhor, vai nascer coisíssima nenhuma. Vamos mandar matar todo mundo que tiver nascido nesse período. E o nosso ego faz isso mesmo. Quando eu digo o nosso ego é partido. Então o melhor simbologismo para o ego é ele ser representado por diversas personalidades. Entre elas o Herodes, entre elas o Pedro, entre elas todos os discípulos. E o Cristo centraliza com uma consciência única que vai fechar todos dentro da sua realidade infinita. E convida as pessoas, a todos os discípulos, a compartilhar esse poder. Muito bem. Na hora que não nasceu ou nasceu, o que é dito a José e a Miriam? Olha o símbolo dos nomes. José, eu sempre brinco, né? A gente fala, nossa, tanta briga boba, idiota dentro das religiões. Às vezes a gente não vê certas coisas muito óbvias, né? José, por exemplo, Youssef, nunca foi cristão, mas a gente venera ele como santo. Ele foi um judeu que viu seu filho da sua vida. Nasceu, morreu, viu seu filho crescer ali, sabia que ele tinha algo específico, especial, mas ele nunca professou o cristianismo e é venerado como santo, né? O nome de Youssef é referenciado a um dos filhos de Jacó, aquele José, chamado José do Egito, né, que foi vendido pelos seus irmãos, passou por todas as dores e a traição e prisão, e de repente ele retorna, se torna o chanceler do Egito, aquela história que nós todos conhecemos, e traz depois seu pai e toda a sua família espiritual para a terra do Egito, de onde dali depois se torna aquilo uma escravidão. Ora, a terra do Egito, em hebraico a palavra Egito, é Mitzrayim, que significa, entre muitas coisas, limitação, restrição. O Egito é o mundo material. É o mundo material como um todo. Toda aquela ilusão, toda aquela limitação que nós temos no mundo material, mas que em determinado momento de ilusão pode nos enfeitiçar. Quando os judeus estavam escravos no Egito, e Moisés foi lá libertar, ninguém saiu por bem, não. A gente às vezes pensa, né, que saiu todo mundo na festa. Não, as pessoas saíram quase que empurradas, porque era tão grande a manifestação espiritual. Quando eles foram para o deserto e começou a acontecer todo tipo de problema, de falta de água, de falta de comida, e Deus mostrando, eles foram lá para cima do Moisés e falaram assim: vem cá, lá no Egito a gente tinha a nossa panela de carne, a nossa comida, nossos bens, você puxou a gente para o deserto, que Deus é esse? Ora, então o Egito é um mundo material. Muitas vezes a escravidão não era uma escravidão como a gente pode sonhar, não era do filme do Cecil B. DeMille, que, né, o cara tomava, ficava ali no... Não, o povo hebreu tinha lá a sua posse, tinha toda a sua estrutura, eles trabalhavam como escravos, mas eles levaram posses com eles, ouro, prata, gado, né? Então, o que é pedido? Olha o símbolo de Youssef, o pai de Yeshua, que é o mesmo nome de Josué, que significa o Salvador. José vai com Miriam, que é Maria, levando
de volta ao Egito. Olha que coisa interessante. Nasceu a criança, eu já fui, né? Eu passei pela manjedoura da noite ali, vamos voltar rapidamente a ela, porque tem um simbolismo nisso. O que é a manjedoura? Onde está a caverna? Né? A caverna onde vai a criança nascer, desprovida de coisas materiais, de conforto, simboliza o santuário que a gente tem lá dentro de nós e que é muito descuidado. A gente não cuida, ali é quase que uma estrebaria. Ali estão os nossos instintos, mas que são divinos também. Tão divinos são que no momento que aquela criança crística nasce dentro de nós, esses instintos se acercam como os anjos e como os pastores para poder reverenciar aquela centelha que é representada naquele menino que nasce. Né? O burro, o boi, as ovelhas são tão divinas quanto qualquer coisa no universo. E eles vão se posicionar em volta daquela manjedoura, dentro daquela caverna, ou daquela gruta, enfim, dentro daquela estrebaria, para que essa criança nasça. Mas aí José e Maria são, olha só, nasceu a criança, mas vocês estão sob perigo ainda. Vão para o Egito. Então, quando nasce essa centelha crística nossa, nós temos que ir necessariamente para o Egito, nós temos que descer ao mundo, continuarmos no mundo e lidar. É um paradoxo interessantíssimo, porque nasceu aquilo, né, o ser divino em nós, e eu vou fugir da perseguição do meu próprio ego, mas para onde? Para dentro do próprio mundo, para o Egito, acompanhado de dois pais. Um que triunfou no Egito, que é Yosef. Soube vencer as forças de restrição dentro do Egito, tanto que se transformou no chanceler. E Miriam, quem era a Miriam original? Miriam original é a irmã de Moshe, a irmã de Moisés. Pouca gente sabe disso. O nome Miriam, que é o nome de Maria, é o mesmo nome da irmã de Moisés. Quem que era conhecida Miriam? Junto com Moisés e com seu irmão, um trio de irmãos, Arão, Moshe e Miriam, compunham um trio de espiritualidade, de simbolismo, porque Miriam era uma profetisa e era aquela que descobria água no deserto. Era aquela que cavava os poços, era aquela que encontrava com a sua consciência a água que estava oculta debaixo da terra árida. Ora, vão para o Egito sim, mas acompanhados, né, a nossa centelha crística. A natureza feminina que descobre esta água viva que está sempre ali na profundeza do nosso espírito e daquele que triunfa sobre isto. É preciso que essa criança fique no Egito, depois ela volta, e quando volta ela começa a crescer já na sua terra de Nazaré. Eu voltei ali para esse simbolismo do Natal. Quer dizer, o que é o período do Natal? É o período que a gente pode refletir sobre esse processo de nascimento de Cristo. Eu tenho trabalhado para que esse nascimento de Cristo se dê. E o que é o nascimento de Cristo? O que é nascer uma figura messiânica ou um estado de consciência messiânica? Não é mais embrionário, porque já nasceu, né, dentro de nós. Ele só precisa crescer. Ele precisa se expressar a partir dali. Eu preciso ir ao Egito, eu preciso sair fora do Egito, eu preciso entender o que seja ser um Messias, ter um estado de consciência messiânica. A chave está aqui, está em várias outras tradições religiosas. Elas falam a mesma coisa. Se a gente abre o Bhagavad Gita, nós vamos encontrar isto. Se nós abrirmos a própria Torá, e depois os escritos, por exemplo, o Zohar, Shimon Bar Yochai, nós vamos encontrar a mesma coisa. Se nós formos avançando, olharmos para trás a Buda, os sutras budistas, no fundo tudo se compõe como aquele mosaico original que nós falamos. Dizendo o quê? Para nós termos uma consciência iluminada, chamemos ela de Buda, de estado búdico, chamemos ela de estado crístico, chamemos ela de estado messiânico, ou consciência de Mashiach, átmico, que seja um nome. Nós precisamos fazer a nossa ação egóica se converter em relação àquela ação crística. E aí Jesus foi muito claro. Em todos os seus evangelhos, ainda mais daqueles, o Evangelho de Tomé, por exemplo, compõe nesse mosaico algo fundamental. Há passagens do Evangelho de Tomé que são, hoje, no nosso entendimento, são fundamento. Quando ele diz,
Quem são vocês? De onde nós viemos? Nós viemos da luz. E para a luz nós vamos. E o que é a luz? É repouso e movimento ao mesmo tempo. Isso está nos evangelhos de Tomé. Jesus, quando ele expressa o Cristo com clareza dentro dele, ele pede só algumas coisas. Ele não pede muito. Para entender esse Cristo, era preciso conhecer o Pai. Conhecer o Pai significa voltar ao seu estado de consciência, onde o Pai, com todo esse mistério da criação, emanou, junto com a Mãe, os universos. Caramba, isso é um trabalho hercúleo. Como é que eu vou fazer isso? Ele diz, para que se conheça o Pai, não basta, não é necessário mais do que você abrir mão de tudo aquilo que você pensa que é, de tudo aquilo que o teu ego te põe de ilusão à frente. E isto significa ter fé. Jesus fala uma coisa desafiadora, aliás, entre milhares das que ele fala. Algo desafiador é quando ele é perguntado, quando ele diz, eu venho aqui e faço a obra do meu Pai. A obra não é minha. A obra minha é a obra do Pai que está em mim. E o Pai que está em mim está em vocês, está em toda a criação. E aí ele foi perguntado naturalmente, que obra do Pai é essa? O que é a obra do Pai? A resposta desafiadora é esta: a obra do Pai é de que vocês tenham fé no Cristo. Bom, a gente não precisa nem parar para pensar, para imaginar a distorção que aconteceu a partir disso aí. Essa expressão, o que gerou? O que é ter fé no Cristo? É ter fé em Jesus, na religião que ele trouxe. Ele não é só, a verdade está só com ele é Deus, ele é isso e aquilo. Ele não falou nada disso. E agora, por esse entendimento que a gente pode ter, o que é ter fé no Cristo? A única obra que ele se pede é que se tenha fé no Cristo. É muito paradoxal. Até porque Jesus fala o tempo inteiro de que obras boas a gente podia fazer. E fez várias. Curou, multiplicou pães, né? Falava com as pessoas e transformava. Fez movimentos expressivos como obra. Como é que ele fez fazendo tudo isso? Diz que a única obra é ter fé. Como está no Evangelho de João. Um dos entendimentos que a gente propõe é o entendimento do que seja. Qual é o que era bom? O entendimento que a gente propõe em relação à fé é um conceito que depois foi muito bem trabalhado. Era já trabalhado, era assim que ele se referia ao conceito hebraico de emuná, que é o quê? Eu ter a certeza de que a minha natureza não é esta do ego. A minha natureza verdadeira é a natureza Cristo. Quando eu tenho esse tipo de certeza, ou esta fé, acontece um processo interno que faz com que a estrutura crística vai e abarque todas as estruturas do ego e passe a se expressar por elas de uma forma que, num grau mais elevado, vai nos fazendo seres que os santos são isso. Os cristos são isso em ponto máximo. Quando eu tenho fé no Cristo, eu me uno a esta centelha, o meu ego é absorvido, transformado por essa centelha, por esse estado de consciência, e esse estado de consciência passa a operar através das minhas limitações aparentes, de forma, de vida, de idade, de o que seja. Isto é ter fé no Cristo. E ele sabiamente diz, não há outra obra que não essa, porque no momento em que eu executo esta obra, todas as outras obras acontecem. Ele vai reforçar esse conceito quando ele diz, basta uma só coisa. Para as duas irmãs, Maria e Marta, estavam ali se degladiando. Ele diz, Maria escolheu a boa parte, ela está aos pés do Cristo. E, ao dizer, você busca o Espírito, que é o Cristo. Né? Espírito, Cristo é o mesmo conceito. Quando você encontra isto, buscar o Espírito em primeiro e único lugar, o resto tudo vem. Tudo. Não há exceção nesta afirmação. E vivencia isto
deixa isso muito claro para os seus apóstolos. Alguns deles vão compreender isso muito rapidamente. O próprio Pedro faz esse movimento. Outros nem tanto. Existe logo na igreja cristã, para quem conhece a história, há uma dissensão dentro da igreja, no início, logo no início, entre alguns apóstolos, a mostrar que o nosso ego está sempre disposto a essas altercações dentro da gente mesmo e da gente com aquilo que a gente acha que está fora da gente. Mas faz parte da nossa evolução, não tem nada errado não. Também não tem condenação quanto a isso. Há um outro conceito, a gente só está chegando no final aqui, que é o estado de pecar contra o Espírito Santo. Você peca contra o Pai, contra o Filho, mas o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado, porque o pecado contra o Espírito Santo é um pecado contra a natureza divina que está em nós. E na hora que eu me separo dela, não dá para perdoar. Não sei se vocês entendem, quer dizer, eu tenho que entrar nessa unidade, eu preciso aprender a perdoar antes de pedir perdão para esse tipo de pecado. E o que é o perdão e o pecado? O pecado é um conceito que a gente precisa também entender e lembrar aqui, que a palavra traduz com muita precisão que é o conceito de pecado. Pecus, tem gente que já sabe isso há uns 15 anos, pelo menos conceitualmente. Pecus vem do latim peça, pedaço, partido. Tudo que é pecado ou está sob um pedaço é aquilo que se separou dessa natureza divina, pelo menos em tese, em ilusão, que no fundo ninguém separa mesmo, mas a nossa cabeça a gente se separou desse pecado. O retorno do pecado é esta reunião, é exatamente esta fé no Cristo. Então, no período de Natal, ele nos permite pensar, mergulhar um pouco mais dentro de nós e perceber em que ponto o meu ego se encontra. Se a gente está já ali pronto para fazer essa centelha nascer, se a gente ainda nem tem a gravidez do Espírito Santo na mãe, no nosso lado feminino, se a gente ainda precisa refazer esse processo inteiro, mas não importa, esse período ele é santo, e é muito santo porque ele não pertence à religião específica, organizada, e eu quero dizer, sempre repito isso aqui, nós como família espiritual, somos, enfim, caminhantes no tempo, e caminhamos no tempo muitas vezes ligadas a essas estruturas religiosas. E a gente tem uma tendência a ir para aquilo, em qualquer lugar que a gente esteja, sob qualquer capa. Então é preciso que a gente perceba isso com clareza para saber o que a gente precisa fazer é fazer o Cristo nascer na gente. Para nascer, ele precisa que o Espírito Santo chegue, se manifeste, o nosso lado feminino receba esse toque, esta fecundação do Espírito Santo, o lado masculino vai acompanhar esse processo numa fusão, e a gente fazendo nascer essa criança divina, depois tem que cuidar dela. Alguns de nós talvez já tenham até feito nascer, mas isso não significa que o Cristo está resplandecente, não. Ele só vai resplandecer depois quando ele ressuscitar. Mas a crucifixão então tem uma obrigação de sofrimento? Não. Não tem. A crucifixão é outra simbologia muito profunda, mas que não cabe hoje. Hoje só cabe até o Natal. A gente já foi lá, já foi aqui, eu espero que a confusão de linha de tempo não tenha confundido vocês. A ideia da gente falar do nascimento do Cristo, nós resumindo, é de que nós temos o poder de fazer isso acontecer. Nós não somos seres passivos, simplesmente ao reboque da vida, ao reboque de forças que nos jogam para lá e para cá. Isso tem acontecido porque a gente permite, por mil e uma razões. Cada ego tem a sua estrutura própria que mostra com clareza por que isso acontece. Em mim, em cada um de vocês. Mas não há limite para o momento, nem há regras para o momento em que a virada seja possível. E há momentos mais favoráveis. Nós estamos num momento favorável ainda, em que na semana passada nós comemoramos lá no CAS, explicando o
que acontecia naquele instante e continuamos dentro dele. E o signo de Capricórnio, que muita gente não gosta, ele tem um lado muito interessante, que é permitir a perseverança. Não fosse ele ter como símbolo o cabrito montês. Né? Esse lado é que a gente precisa agora, para trabalhar dentro do ego a possibilidade da chama crística surgir na forma dessa criança na manjedoura. E que é indefesa, né? E que está no lugar mais simples dentro da gente. É muito bela essa imagem. E muito profunda mesmo. E se a gente liberta ela das amarras religiosas, mais bela ainda ela se torna. Né? Então, desculpem, acho que eu acabei o tempo. Na próxima semana nós vamos ter o encerramento do nosso trabalho, mas esse tempo de Natal é um tempo que a gente não pode perder a oportunidade de fazer dele um grande tempo. Vamos fazer uma oraçãozinha no final? Eu quero dizer para vocês, enquanto a gente estava aqui, o processo que nós vivemos em está continuando. Então nós estamos no processo, apesar dessa transição acontecer, está vindo muita coisa. Talvez vocês devem ter sentido aqui, né? Sensações ou percepções. Aqui nessa posição privilegiada, às vezes me é mostrado algumas coisas. Eu nem comento isso muito. Quem está aqui sempre sabe disso. Não é o jeito de ficar falando, comentando percepções espirituais. Mas eu posso afirmar para vocês que nós, nesse exato instante, estamos nesse processo contínuo de, eu diria, qual é a imagem que eu quero que eu vou usar? Está se puxando esse lobo de dentro. Esse lobo vai escoar. Uma força divina que vem, e hoje aqui a gente está muito acompanhado de seres que estão em cada um de nós, e de nós para aqueles que estão nos nossos lares, para aqueles que estão pedindo, fazendo esse tipo de trabalho. É como se a gente estivesse recebendo um acréscimo nesse período de transição, quase como, né? Olha, está aqui, toma isso aqui para você e usa isso bem. Mas hoje aqui, especificamente na casa, foi feito um grande trabalho em continuidade com aquele trabalho que a gente viu acontecer em Minas, que não começou ali, mas que vai, até o final desse ano, ser, vamos dizer assim, expresso dentro de todos nós. Então vamos aproveitar, vamos nos libertar, vamos romper amarras, sejam quais forem elas. E a oração a gente conjuga esse momento. Primeiro agradecendo, porque ainda que nós todos vivamos frente às nossas limitações, às nossas imperfeições, quando os nossos pés estão firmes no chão, mas o nosso coração, o nosso olhar se volta à presença divina que vem do alto e faz com que o que está no alto e o que está embaixo seja uma coisa só. Nós começamos a abrir portas e o mal não possui poder. O mal possui poder quando nós a ele damos poder. Porque tudo que não seja a unidade divina de Deus, e portanto não há outro poder, há um só. A expressão da divindade em todos os seus ângulos, em todos os seus modos, em todas as suas formas. E a divindade se expressa também em nós. Nesse momento, a nossa oração quer fazer como diz o Salmo 121, o erro dos meus olhos e sei que o meu auxílio vem do Altíssimo. De quem virá?
do Altíssimo, sempre, sob a mão de um anjo, sob a mão de arcanjos, sob a mão de mais humildes servos. Não importa, porque a unidade nos mostra a todos que somos um só. E a luz, quando assim entendida, é enxergada por nós em todas as situações. E quando fazemos isto, ao contrário do que se possa pensar, não significa dobrar a consciência ou resignar o nosso estado interior a forças que nos levem ao desequilíbrio. Ao contrário, quando enxergamos a luz em tudo, é onde a centelha crística que brilha começa a realizar o seu trabalho. E as armadilhas são desfeitas, porque entre seres crísticos, na realidade crística que vivem, mesmo no seio mais profundo do mal, quando ali temos a nossa consciência, o mal perde todo o seu poder, porque só o poderá, como disse o Cristo em Jesus. A minha vida eu a tenho, e ninguém de mim a toma, a não ser quando assim eu o quiser. Isso pode parecer uma frase de altíssima vaidade, mas ao contrário. O ser, quando atinge a natureza crística, ele desfaz o mal, porque o mal não existe nesse estado de consciência e, portanto, não pode atingir. Enquanto vivemos nós na dualidade, nós rogamos, em nome do Cristo em nós, para que aqueles que já vivem despertos nos cubram, nos protejam, nos guardem, nos curem, nos renovem, nos façam viver, nos façam caminhar. Respirem, Hashem, o Criador do céu e da terra, o nosso Criador, e aquele que nos mantém permanentemente. E caia sobre nós essa luz, e caia sobre os nossos amados, aonde eles estejam essa luz. E caia sobre aqueles que se dizem nossos inimigos, também essa luz. Porque ela há de brilhar sempre. Obrigado a vocês. Até a próxima semana. Que tenhamos uma semana.